Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, pela comunhão, pelo alimento físico, pelas mãos que semearam para que nós pudéssemos estar tendo esse lanche. Estamos meditando dentro da Escola Bíblica Dominical, Teologia do Desperdício. A glória de Deus e o desperdício. Mudar de lugar por quê? Ah, tá. Ué, mas você, e aí ele sentou do seu lado por quê? Você sabe que aqui não tem esse negócio de companheiro não, tá? Você é companheira? Companheiro dele? Companheiro é o negócio do Lula. O Lula tem esse companheiro. Finalizamos o primeiro período falando sobre a motivação de Cristóvão Colombo na descoberta das Américas. Um pastor disse: creio que posso considerar-me um homem relativamente bem-sucedido. As pessoas às vezes olham para mim na rua, isso é fama. Posso ganhar o suficiente sem muito esforço para ser incluído no topo da lista da Receita Federal, isso é sucesso. Se tiverem dinheiro e um pouco de fama, até os mais idosos, se é que se importam com isso, podem tomar parte da moda. Pode ser uma vez ou outra, algo tenha dito de nota ou escrito fosse suficientemente importante, de modo que possa estar no jornal, e isso é realização. Apesar disso, se esses triunfos pequeninos fossem multiplicados por 1 milhão e somados todos juntos, nada seriam menos do que nada. Seria um obstáculo positivo se comparados a um gole da água oferecida por Cristo. Esse pastor avalia qualquer benefício oferecido pelo mundo como ilusório e de valor negativo em comparação com a água da vida. Então a gente vê a questão do pastor, ele falando que mesmo que você tenha todos os benefícios possíveis, é nada diante de Deus. Você só pode vivenciar isso através da experiência de uma vida diante do Senhor e através da palavra. Nós vivemos num mundo que é extremamente cético. Helena, fecha a porta dali, por favor. Um mundo que é extremamente cético em relação às coisas que são espirituais. E cada vez mais a realidade ela vai ser misturada com a inteligência artificial, do que é verdade que não é. Então, cada vez mais tem aparecido a figura de filmes de robôs. Obrigado, Helena. Cada vez mais a gente vai ver figuras de robôs que tomam a figura humana. Cada vez mais a gente vê vídeos que você olha e fala: será que é? Será que não é? Então a realidade ela tem a tendência de ela se misturar com o que é fictício e a gente perder essa noção de realidade. Êxodo capítulo 9, verso 16. Mas deverás para isso... Mas, o quê? Deveras... Ah, bom. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Peraí que eu estava no 19. Êxodo 9, 16. Mais uma vez, Esther, por favor. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja, para o meu nome anunciado em toda a terra. Para que houveram as pragas do Egito? Para que o nome do Senhor pudesse ser anunciado em toda a terra. Romanos 9, 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ou seja, esse texto de Paulo em Romanos é o mesmo texto de Êxodo. Ele está usando aquela referência
e trazendo para cá para mostrar que as coisas acontecem segundo o desígnio de Deus. Quanto mais rápido você entender que tudo acontece segundo a vontade de Deus, em que mesmo o diabo ele é um mero coadjuvante dentro dessa história, mais você vai conseguir aproveitar as situações, você vai sofrer menos e vai buscar, na verdade, conhecer mais o Deus que você serve. Faraó não foi nenhum missionário, mesmo assim Deus decidiu utilizar a pessoa dele para revelar a sua glória, por meio de milagres e pragas. A derrota de Faraó foi anunciada amplamente na terra, enquanto a glória de Deus se divulgava. O que aconteceu? Depois de 40 anos no deserto, em que o povo de Israel foi tomar Jericó, que foi a primeira cidade. Como que o povo de Jericó estava? Por quê? O que mais? Por causa das 10 pragas. 40 anos depois, aquele povo chega lá e eles falam, caramba. E a palavra de Deus mostra, lá no livro de Josué, que aqueles homens, eles tremiam de medo pela figura do Deus vivo que estava com eles. Por causa do quê? Da manifestação da glória do Senhor já lá no Egito, que era como se fosse os Estados Unidos, uma superpotência. Não havia um país mais poderoso que o Egito em conhecimento, em entendimento, em fator bélico. Aquilo ali foi sendo diluído e sumindo, mas aquela nação era uma nação poderosa. Jesus entendeu e praticou o princípio que a palavra destaca, João 7,18. João capítulo 7, verso 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Porque os fariseus, e os saduceus, os escribas, especialmente, eles estavam acusando Jesus Cristo de buscar a sua própria glória. E ele fala, não, se eu tivesse vindo em meu nome, eu estaria realmente buscando a minha própria glória. Não é o caso. Buscar a própria glória, mesmo com um sacrifício gigantesco e investimentos volumosos, faz com que o interessado corra atrás do vento. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26. Pela primeira vez, de uma forma inédita, na Igreja Cristã Semente de Vida, a Natália vai fazer a leitura. 1 Coríntios. Eu fiquei até emocionado. 1 Coríntios 9, 26. Assim como também eu não sei meta, assim luto, não com desferido golpes no ar. 27 também, por favor. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo se desqualificado. E aí o que o apóstolo Paulo está falando aí é que se ele busca a glória dele e não busca a glória do Senhor, é perda de tempo. E aí ele vem falando no verso 26. Você fazer algo sem uma motivação correta é como você está o quê? Dando soco no ar. Tem uma cena clássica de luta que mostra assim, né? Acho que era o Jean-Claude Van Damme, na sua época áurea, e ele vai lá e dá um soco num monte de tijolo, né? Exatamente. E ele deu um soco nos tijolos lá, aí o cara olhou para ele e falou assim, good, bom, but the bricks don't reback. Ou seja, os tijolos não devolvem o soco, não adianta nada. É o que ele está falando. Você ficar dando golpe no ar sem ter uma motivação não tem sentido. Então, Moisés chegou hoje e eu falei assim, a posição da guarda que ele me ensinou, né? E a Rô falou que também quer ir lá, né? Então a gente vai... a gente vai abrir uma ringue aqui no Guará, né? Ringue no Guará. E a... Ringue no lar? Guará. Tá amarrado, irmã. Tá amarrado. Não tem nada de ringue no lar. A gente é só trocas de amor. Não tem isso não, entendeu? Aqui, né?
Só a Luísa, quando ela entra lá, ela fica até enjoada. Sabe quando você vai fazer aquele teste de glicose, que é aquele açúcar doce que você não aguenta? Então, lá em casa é assim. A Luísa entra no negócio, ela já sente no ar aquele perfume assim de amor, assim, um negócio louco, né? Pensa num casal que nunca discute. Não é não, Luísa? Aham. Buscar a própria glória, mesmo com sacrifício gigantesco e investimentos volumosos, faz com que o interessado corra atrás do vento. É parte do peso do jugo de Cristo que devemos aprender dele, buscar unicamente a glória que vem de Deus. Sombrio e solene é o fato de que todos que aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único, serão condenados. João 5,44. Tá faltando um João na igreja também, né? João capítulo 5, verso 44. Como podeis ver, glória. Espera, o Pedro não vai ler, não? Faz assim, ó. Enquanto ela lê, você faz assim, ó. Vai lá. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, contudo não procurais a glória de Deus. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como que você se diz cristão, e você procura a sua glória? Ou a glória que os outros dão a você, que é a condição do fariseu, ele orando de si para si mesmo. Estes que fazem assim, valorizam o lixo, em vez de trabalharem para a comida que persiste para a vida eterna. João capítulo 6, verso 27. Agora a Ingrid, você primeiro foi o Pedro, agora a Ingrid, né? Ô, Júlia, quanto que você vai ler pra gente, Júlia? Vem cá, Júlia, vem cá. Júlia, vem cá para ler comigo. Vem cá, deixa a Júlia vir aqui. Vem cá, a Júlia vai ler comigo. Vem cá, Júlia, vamos ler junto, hein? Ó, ai. João 6, 20. Não, você tem que ficar em pé. Ó, se precisa de ajuda, você fala bem alto, vai lá. Trabalhai. Vai. Trabalhai. Não pela comida. Não pela comida. Que perece. Que perece. Mas pela. Que subsiste. Que subsiste. Para a vida eterna. Para a vida eterna. A qual. O Filho do Homem. Vos dará. Porque Deus. O Pai. O confirmou com o seu selo. Obrigado. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Tudo que você junta, e não é para você não ter uma reserva, não é nada disso. Mas tudo que você junta, ele pode ser roubado. E aí eu comentei com vocês, acho que na semana passada, a respeito da corrida do mundo através do que? Ouro. As pessoas têm buscado fazer as suas reservas em ouro. Porque o ouro, ele não perece, ele tem valia desde o começo do mundo e vai continuar valendo. Quando a gente vê em Apocalipse, a gente vê até a figura simbólica em que as ruas na Nova Jerusalém serão de ouro. Ou seja, ouro, ele é um metal precioso. É um metal, se não o de maior valor, um dos de maior valor. E as pessoas estão correndo atrás disso. Então, se você trabalha para você simplesmente ter coisas que são perecíveis, elas se perdem. Tanto que as comidas, elas têm o quê? Validade. Então, comemos o bolo lá da Rayane, gostoso, mas deixa um pedaço dessa fatia de bolo em cima da mesa lá, uma semana. Perece. E às vezes você fica guardando um esforço, uma energia, uma força, e você não usa aquela força, aquela energia, e ela some. A Helena olhou para mim e falou assim: Pastor Paulo, quantos anos você tem? Eu falei: quantos anos você tem? Ela falou: 7. Pois eu falei: eu tenho 51 anos mais do que você. Então, ou seja, ela tem que usar a energia dela enquanto ela tem. A gente tem que ensinar as crianças, sim, mas o Joaquim se movimentando é energia, é vida. Daqui a pouco a Isabela, daqui a pouco o Lucas.
Daqui a pouco o João Manuel, daqui a uns anos, né? A cara dele. Ele olhou assim. Hã? A fé salvadora não sobreviverá no ambiente onde os homens buscam elogios, honras e exaltação das pessoas. Natália, aprenda uma coisa. Nós perdemos o membro, mas não perdemos a piada, tá? Então tá bom. Então tá bom. Mark Twain, que é um grande escritor, conhecido por milhões de pessoas pelos seus livros repletos de humor, escreveu algumas palavras em sua autobiografia dizendo assim: milhares de homens nascem, lutam, suam, brigam por pão, eles se desentendem, xingam e brigam, correm atrás das insignificantes vantagens um sobre o outro. A idade vem engatinhando em cima deles, e enfermidades seguem. Vergonhas e humilhações derrubam as suas soberbas e as suas vaidades. Aqueles que eles amam são tirados deles. E a alegria da vida é transformada em uma tristeza dolorosa. O peso da dor, da preocupação e da solidão se torna mais pesado ano após ano. Finalmente a ambição morre, a soberba morre, a vaidade morre, a saudade pela libertação toma o seu lugar. Finalmente vem o único presente não envenenado que o mundo jamais teve para eles. E eles desaparecem da terra, de onde não foram de impacto algum, onde eles não alcançaram coisa alguma, onde eles eram um erro, uma falha, uma tolice, onde deixaram nem um sinal sequer que tivessem existido. A terra os lamentará por um dia e os esquecerá para sempre. Esse escritor famoso, ele vem trazendo exatamente sobre essa condição de que, se você não faz algo que seja para a eternidade, perda de tempo. É aquilo que a gente sempre fala: falece o ente querido. Naquele momento, um momento de dor. Então, vendo a minha querida Betânia aí, lembro. Faleceu a irmãzinha dela. Foi um momento de dor. As pessoas choraram. Mas tenho certeza que a dor daquele momento não é a mesma dela de hoje. Tem uma lembrança. E é o que ele está falando. As coisas, elas passam. Afinal de contas, até a uva passa. A minha filha, Natália, é a pessoa que mais gosta das minhas piadas. Ela, quando ela vai para a faculdade, ela repete tudo lá para as amigas dela. Esse escritor famoso, Mark Twain, não creu em Deus, não buscou a sua glória que vem do Deus único. Ele mesmo reconheceu que ele era um erro. Essa vida sem Deus é uma tolice e uma falha. Mas mesmo assim, ele nem pensou na possibilidade de ser condenado eternamente na segunda morte. As pessoas, elas acham que a história delas acaba aqui na Terra. A minha história não acaba aqui na Terra. A minha história não está escrita numa reencarnação. A minha história não está escrita porque vai ficar um prédio ou uma igreja com o meu nome. A minha história, ela vai ser escrita apenas de uma forma: ou é condenação, juízo eterno, ou salvação em Cristo Jesus. Não há nada que você possa buscar aqui na terra que tenha valia para comprar isso, por isso que Cristo morreu para nos salvar. O desperdício sempre resulta da incredulidade e da busca por aquilo que não almeja a glória de Deus. A glória que vem de Deus é permanente, duradoura, eternamente alegrando os que a recebem, aqui no dia do juízo, em que compareceremos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do povo. Como funciona um tribunal? Quais são os componentes do tribunal? O juiz, testemunhas, o réu, um advogado de defesa, um promotor, basicamente isso, tá? Então, como que funciona? Então, uma pessoa que está lá com um réu,
Ele está sendo acusado, já tiveram as investigações, e aí ele está lá na mesinha lá do réu com o advogado de defesa. Aí o promotor ele faz tudo para condenar o cara. E o advogado de defesa faz tudo para inocentar o cara. E aí, às vezes, aquilo que era determinado como um problema, porque se ele está como réu porque foi levantado um problema, ele pode ser inocentado. A diferença desse juízo para o juízo divino é que não tem defesa. Não tem defesa. É como se você tivesse sentado como um réu numa situação. Deus ele está a par de todas as situações. E é uma coisa que eu estava conversando com a Rô ontem. Será que alguém vai ousar dizer para Deus que ele está errado? Naquele momento vai ser feito um julgamento para que você possa ou ir para o inferno ou ir para o céu na glória com o Senhor. Em que não vai haver nada que você porventura queira apresentar que vai chegar a te inocentar. Se você estiver no tribunal de Cristo como um condenado, condenado você será. Se você estiver como um réu, condenado você será. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não por obras, para que o homem se glorie, mas para que você possa atestar em quem você crê. Se você crê realmente em Deus, você tem que agir conforme Deus fala para você fazer. A imutável glória, coroa da glória, aguarda os heróis que desprezaram as honras que o mundo dá para competir nos jogos celestiais. 1 Pedro 5,4. Não, tem mais gente lá para trás. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Não. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebeis agora eu quero ver. a inacessível coroa da glória. Imarcessível. Manu, quem é o Supremo Pastor? Quem você acha que é o pastor maior de todos? Não é eu não, tá? Começa com Jó. Jesus. Ora, logo que Jesus se manifestar, recebereis a imarcessível. O que é imarcessível? O que é imarcessível? Coroa de glória. É uma coroa que não estraga. É uma coroa eterna. É uma coroa que não se deteriora. Ou seja, o prêmio vindo de Cristo não vai o quê? Mudar. Não vai ser alterado. Ah, daqui a 5 anos a gente tem que renovar. Não é assim que funciona. Outro pastor comentou: eu não me preocupei como e nem onde vivia, nem mesmo com as dificuldades porque eu passei. Contanto que assim pudesse ganhar algumas almas para Cristo. Enquanto dormia, sonhava com essas coisas, e quando estava acordado, o que primeiro vinha à minha mente era esta grande tarefa. Toda a minha ambição foi a conversão dos pagãos, e toda a minha esperança foi em Deus. Um missionário que morreu com 29 anos, após incríveis sofrimentos todos os dias da sua vida missionária. Para os homens parece um desperdício, porém, a glória que este homem tributou a Deus foi constante e duradoura. Não reclamou da dureza, nem pensou que a sua vida fosse desperdiçada. Declarou que não desejava ter vivido sua vida de outra maneira, como viveu por nada nesse mundo. Por isso que a gente tem que dedicar a nossa energia focada nas coisas. Se eu tenho um foco, eu quis pegar, desculpa. Se a pessoa ela tem um foco em relação a alguma coisa, ela vai desenvolver aquilo bem. Então você tem que definir, qual que é o foco da minha vida? Se o foco da tua vida ela é realmente o trabalho, é a tua loja, o teu negócio, se dedica a isso. Mas saiba que outras coisas vão se perder. Porque você não pode servir a 2 senhores. E aí o que é importante na sua vida? Aí a Jane com frequência ela postou novamente.
Deus, família, igreja. O que é importante na sua vida? Você pode ver que essa sequência não aparece em lugar nenhum o trabalho ou a provisão financeira, mas é necessário. Mas não é o mais importante. É mais importante que eu conviva do que eu gere recursos. Porque se eu pensar só em gerar recursos, nunca esse buraco ele vai ser tampado. Sempre vai ter uma nova coisa a ser feita. Sempre vai ter um novo filho para nascer. Está amarrado? Ainda não, né? Ainda não, né? Ainda não está amarrado. A conversão desse missionário foi em 1739, quando ele tinha perdido a esperança de receber a misericórdia de Deus, andando por um bosque, e de repente, uma glória apareceu a ele, uma visão de Deus como nunca a alma dele tinha visto. Nada comparável com excelência e glória. E ele diz: minha alma se regozijou com alegria em ver a figura de Deus. Eu fiquei contente e satisfeito que Ele seja Deus sobre tudo para todo sempre. Minha alma foi de tal maneira cativada e agradada com a excelência, beleza, grandeza e outras perfeições de Deus, que nele fui mergulhado, pelo menos a tal grau, que não tinha pensamento inicialmente pela minha própria salvação, e quase esqueci que havia uma criatura como eu. Senti um grande desejo de exaltar a Deus, de entronizá-lo, principalmente buscar a sua honra e glória como Rei do Universo. Uma experiência sobrenatural que não todos nós iremos viver. Mas a missão dele foi receber uma glória excelsa, uma glória enorme, porque ele iria desenvolver um ministério de muito sofrimento e ele iria morrer com 29 anos. Está com quanto, Felipe? 30? 31. 29, né, Wallace? Imagina. O Wallace ser subtraído do nosso meio. Quem iria atormentar Luiz além de mim? Não é possível, né? A gente ia ter que levantar alguém, entendeu? Para que isso acontecesse. O Pedro? O lixo de tentativas e esforços que durante anos despendeu não passou desperdício. Somente no momento em que Deus veio a ser tudo para ele, quando a glória de Deus se tornou sua prioridade absoluta. Assim ele sentiu o tesouro inestimável que ganhou. Um homem chamado David Brainerd, em que ele tinha toda uma vida pela frente, mas ele dedicou-se, ele desejou oferecer a vida dele ao Senhor. Separar o lixo que deve ser jogado fora do tesouro acima de todos os valores cria muito espanto. Quando você vai separar o seu lixo... Cadê a página 3? Quando você vai separar o lixo, às vezes você pode olhar e ficar espantado. Poxa, tudo isso eu estou jogando fora? Quanto lixo nós estamos jogando fora que são recicláveis? Será que tudo é reciclável? Será que a gente não está gastando muito mais dentro da condição do meio ambiente do que a gente deveria estar? Não se resolve apenas decidindo dedicar a sua vida ao ministério em tempo integral. Não basta isso. Isso é um chamado. Da mesma maneira que esse homem recebeu um chamado, eu também recebi um chamado. Milhares de pastores, missionários e evangelistas se sentem incapazes de viver uma vida sem desperdício. Uma pesquisa realizada mostra a dificuldade que muitos obreiros têm de viver exclusivamente para a glória de Deus. 90% trabalha mais que 46 horas por semana. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso à noite. É o meu recado para vocês. Não é não, Luli? O meu recado? Do trabalho, né? 90% trabalha mais que 46 horas por semana. 80% crê que o exercício do ministério tem empobrecido sua vida familiar. Se você se dedica mais à sua vida familiar do que à sua vida com a família, ou melhor, se você se dedica mais ao seu labor do que a sua vida com a família, a tua família, ela sofre. E você não está fazendo nada de bom. 90% rejeita o treinamento que recebeu, achando que os seminários são inadequados para a tarefa de treinar ministros. 70% diz que não tem nenhum amigo próximo. Uma das coisas mais difíceis dentro do ministério é você não ter um amigo, não ter um companheiro. Graças a Deus, Deus colocou a Rosângela comigo. 40% pensa seriamente em desistir do ministério. 40% teve um conflito sério com um membro da igreja no mês anterior. E a gente vê que
A grande maioria dessa pesquisa mostra quão difícil é o labor de você se dedicar em uma coisa para a glória de Deus. A coisa mais fácil que tem é você criar uma igreja para a glória do homem. Gente, sem medo nenhum de errar. Se a gente fizesse uma pesquisa de marketing e abrisse uma igreja conforme os problemas que o bairro precisa, a igreja enche. Por que que grande parte das igrejas, elas enchem? Porque as igrejas dão o que as pessoas querem ouvir. Na igreja onde a gente congregava, uma vez um presbítero falou assim, por que a gente não chama o Fernandinho para vir aqui fazer um negócio de louvor? A gente vai e cobra tanto por entrada e ele cobra tanto de cachê e ele vai ter um lucro. Ou outra coisa que o presbítero falou, vamos fazer uma pesquisa entre os membros da igreja? Eu ouvi isso que eu vou falar, tá? Vamos fazer uma pesquisa entre os membros da igreja, o que eles querem ouvir? E aí eles fazem a pesquisa, e aí o que acontece? A tua necessidade, eu trago, e você fala, poxa, Deus falou comigo. Não falou nada. E aí a pessoa é enganada no seu próprio desejo, no seu próprio coração. Igrejas estão trabalhando com essa vertente, a vertente do marketing. E quanto mais espiritualizada a igreja, mais a possibilidade disso acontecer. Em que aquelas filas intermináveis de oração, em que o cara sapateia, grita, pula, voa, bate a cabeça no teto, e o cara quer o quê? Exatamente aquilo. Porque ele tem que receber uma pretensa espiritualidade. Se o pastor não falar que viu um anjo na porta da igreja, qual é o sentido? Se você não ama Jesus, logo descobrirá que ser pastor ou líder da igreja não é realmente um emprego muito bom. Será desgastado com excessante trabalho, salário baixo e pouca apreciação. Mas se você ama Jesus, descobrirá que é o emprego mais empolgante do mundo. E realmente, a Luísa e a Rosângela sabem a emoção que é receber os casais lá em casa. Em que a Luísa até ela fecha a porta do quarto e dependendo da situação, ela está ouvindo em alto e bom som o que eu estou falando, porque eu sou obrigado muitas vezes a levantar minha voz para tentar calar a voz do coração da pessoa. As pessoas, elas precisam da figura de um pastor, mas isso aí não é agradável. Isso aí desgasta, tira energia. Chegou no fim da, acho que foi quinta-feira ou quinta-feira, eu estava o bagaço. A Rosângela me falou assim, você está mal, hein? Você está mal. Por quê? Porque você lida com vidas. Não tem como eu olhar e tratar com os assuntos que vocês trazem para mim, dentro do corpo da família, de saúde emocional, e eu simplesmente, não, eu sinto isso. Isso é uma coisa que eu procuro blindar a minha família em relação a isso, mas o meu físico é abalado. Quando a gente trabalhava com batalha espiritual, uma das coisas que a gente mais sentia era a fadiga física, porque você se importa com as pessoas. Quando eu encho o seu saco para você fazer uma coisa ou outra, não é porque eu quero que você faça a minha vontade, é porque eu quero que você não passe o que eu passei. Você aprenda, é a figura dos pais. Os pais falam com os filhos as coisas para que eles não passem pelas mesmas lutas e dificuldades que eles, pais, passaram. Então, cada um de vocês tem uma história ímpar. Eu duvido que você queira que teu filho passe pelas desgraças que você passou. E se a gente for abrir um tempo aqui para falar das desgraças, vai ser um chororô aí total, porque, só desgraceira. Só desgraceira. Quem ama Jesus quer glorificá-lo com todas as suas energias. Não é teoria sem prática que está em pauta, quando se pensa em glorificar a Deus. No caso dos coríntios, que enfrentaram a difícil questão de comer ou não comer carne, oferecidas aos ídolos, depois vendida no mercado, o apóstolo comenta que participar de uma refeição com ações de graças glorifica a Deus, mesmo que a carne oferecida a um ídolo estivesse no cardápio. A simples apresentação da carne diante de uma imagem de um Deus não existente não contamina o produto espiritual, moral e nem materialmente. 1 Coríntios 10. De 2 em 2.
Quem que é agora? Daniel ou Betânia? 1 Coríntios capítulo 10, versos 23 e 24. Betânia, por favor. Betânia, depois você. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse e sim o de outro. Daniel 25, 26. Com meio de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar-te por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Plenitude. Diene 27, 28. Se algum deles, incrédulos, vos convidar e quiserdes ir com meio de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Luísa, 29 e 30. Consciência não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo? Porque dou graças? 31, Rô, por gentileza. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Nós vamos refletir melhor na semana que vem a respeito desse versículo, desse texto, mas a dinâmica do apóstolo Paulo é: tudo que nós viermos a fazer, nós temos que meditar. Será que o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Será que o meu excesso de trabalho glorifica a Deus? Será que a minha ignorância glorifica a Deus? Será que o meu excesso de zelo glorifica a Deus? Quando você faz as coisas para a glória de Deus, mesmo que aparentemente diante do mundo você esteja errado, diante do Senhor você está certo, e Ele é o padrão que nós temos que buscar sempre. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, Sua graça, Seu cuidado, Seu amor. Queremos, Pai, pedir que cada vez mais o Senhor possa nos guiar, nos abençoar, nos dar a direção e falar conosco, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine para que nós não sejamos pessoas que desperdicemos não só o nosso tempo, mas também a nossa força, o nosso vigor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.